De forma alguma, a gente não deve aguardar. A doença cardiovascular, e no início, ela é completamente assintomática. A gente não sabe que está sendo se formado ali nos nossos vasos, nas nossas artérias, aquelas placas de gordura que vão entupindo as artérias do coração ao longo do tempo. Na hora que ela vai dar o sintoma, quando o paciente tem um infarto, tem uma angina, tem uma arritmia, e aí, assim, a doença já está estabelecida. Então, quanto antes a gente procurar saber como está a nossa saúde, prevenir, melhor. A gente vê aí uma crescente no adoecimento mental, nessa questão do sentimento de solidão das pessoas, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. O coração, ele sofre mais hoje do que há 20 anos atrás? Sofre. O estresse, ele é um fator de risco já bem estabelecido para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. O estresse leva a uma hiperativação do nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele que funciona sem a gente mandar. E ele hiperativado, ele vai liberar na circulação catecolaminas, hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e que isso, feito de forma contínua ao longo de muito tempo, vai estimular o coração, sobreestimular o coração de forma indevida. Então, isso gera problemas cardiovasculares a longo prazo. Então, o estresse do dia a dia, vida moderna, muita informação, tudo isso vai prejudicar o coração. Então a gente precisa saber manejar isso. E esse estresse, ele realmente pode provocar um infarto ou isso daí é um mito? Pode provocar um infarto. Se a pessoa já estiver predisposta a um pico de estresse, por exemplo, a pessoa já tem alguma placa de gordura no coração, algum entupimento, ele tem um pico de estresse, um estresse acumulado por muito tempo, aquela placa de gordura pode ficar instável, se romper, e ali sobre aquela placa rota vai acontecer a formação de um coágulo que entope agudamente a circulação do coração. Isso é o infarto agudo do miocárdio. Então, o estresse pode ser um fator predisponente para o infarto. Olha só. E você tem visto esses casos em pessoas mais jovens? Aumentou isso nos últimos anos? Nós temos visto isso constantemente. Lá no Instituto de Cardiologia, eu trabalho na unidade de dor torácica, que é uma UTI cardiológica, que atende pacientes com infarto. É nosso público-alvo, primariamente pacientes com doença coronariana aguda. E a gente tem visto bastante casos de pacientes jovens com problemas cardíacos. Olha só. Então a gente pode dizer que o nosso estilo de vida moderno, ele está adoecendo o nosso coração. Sim, o estilo de vida moderno, maus hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, ingesta excessiva de álcool, uso de cigarro eletrônico, drogas sintéticas, uso inadvertido de hormônios, que está sendo muito comum hoje em dia, né? O pessoal usando testosterona, reposição hormonal sem Olha indicação. só. Isso tudo tem causado muito problema cardiovascular, incluindo infarto, trombose, embolia pulmonar. Então, assim, isso tudo precisa ser bem avaliado, precisa ser feito com muita cautela, porque é um fator de risco significativo para problema cardíaco. Olha só. E quais que são as suas dicas assim principais para esses jovens de hoje? Porque a gente acessa ali as redes sociais e vem uma demanda muito grande, né, de coisas que a gente pode fazer ou coisas que a gente precisa ser ou Uhum. perfis ideais de corpos e tudo e a gente acaba sendo levado e fazendo uma sopa aí, né, com esse É. tanto de ingredientes que vão dando que no final às vezes não tem um resultado muito positivo. Qual que seria a sua dica? Bom, o que funciona, gente, é o básico. O que é o básico? É atividade física regular, alimentação saudável, comer comida de verdade, evitar alimentos processados, gordura saturada, alimentos com muito sódio. Então, dá preferência à comida de verdade, ter boas noites de sono, ter um sono adequado. Então, esses três são os três pilares principais que a gente usa para poder prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares. Atividade física, alimentação e sono adequado. Isso sendo feito bem feito, a gente consegue prevenir bastante coisa. Perfeito. E aí a gente falando de sono, né? A gente vê que também, até pelos estímulos, né, de é, celular perto, a gente vai dormir e tudo, não tem uma boa noite de sono, e às vezes a gente
confunde até os sintomas, né? Uhum. Acorda já meio agitado, com aquele sono, não teve uma noite muito boa, sente aquele desconforto no corpo. E a ansiedade, todo esse acúmulo, né, de energia, de tudo, às vezes ele pode confundir a gente, né? Como que a gente percebe se está com um problema mesmo assim no coração, ou se é um sintoma mesmo de cansaço excessivo, de ansiedade? Esses sintomas muitas vezes se confundem, né? O sintoma típico do coração, que é um cansaço, uma falta de ar aos esforços, dor no peito, ele pode se confundir com sintomas do dia a dia, como você citou, de estresse, ansiedade, tudo. E a falta de sono, ela contribui de forma primordial nisso aí. É uma queixa bastante comum no consultório, pacientes com algum distúrbio no sono. Ele não dorme adequadamente, tem um sono entrecortado, dificuldade para iniciar o sono. Com isso, o nosso metabolismo ele acaba ficando comprometido. A gente não tem aquele descanso biológico que deve ter durante o sono. E não é toda dor no peito que é o infarto, né? Mas a dor no peito é um sintoma muito importante. Então, dificilmente o paciente vai saber quando a dor no peito é de infarto ou não. Portanto, assim, a minha dica é, se você sentir dor no peito em algum momento, procure imediatamente um médico. Pode ser um infarto, mas pode ser uma condição benigna, mas não dá para saber. Então, o ideal é quanto antes procurar, melhor. Uhum. E qual que é o maior erro das pessoas que você percebe, né, pelos seus anos de experiência? Maior erro de quando elas sentem uma dor torácica, não buscam ajuda. E o que isso pode acontecer? A gente vê isso com uma certa frequência. A pessoa sente um desconforto torácico, uma dor no peito especificamente, ou uma dor aqui na boca do estômago, e acha, acho que isso não é nada, pode ser uma gastrite, pode ser um refluxo, e fica em casa. E aí, se isso for um infarto, que algumas vezes isso ela pode acontecer dela continuar infartando e às vezes ter uma morte súbita, não dá tempo de procurar o hospital, ou ela ter um infarto que vai evoluir e aquele músculo do coração, o infarto é quando há um entupimento completo de uma artéria do coração e para de, aquela região do músculo cardíaco para de receber sangue e oxigênio e ela vai morrer. Então vai ficar com o coração com dificuldade de contração, um coração com insuficiência cardíaca. Então, isso é ruim. Então, se a pessoa tem um sintoma que ela acha que pode ser alguma coisa do coração, o ideal é procurar o quanto antes. Porque quanto mais rápido a gente trata um infarto, mais a gente consegue salvar o músculo do coração. Então, a gente tem, em teoria, 12 horas para poder tratar um infarto. Quanto antes procurar, melhor. E a gente sabe que o medo é um fator que está muito presente, né? Sim. Que muitas vezes a gente tem medo de procurar ajuda e ser algum diagnóstico que a gente não quer receber, né? O que passa na sua cabeça e como que você lida assim com um paciente quando ele chega com esse medo muito forte, com medo de estar morrendo? Isso é uma coisa relativamente frequente, tanto no consultório quanto nas emergências dos hospitais, né? O paciente, às vezes, ele não quer saber do diagnóstico, né? Às vezes ele acha que está tudo bem, muitas vezes a gente pergunta, o senhor tem alguma doença, tem algum problema? Você fala, não, não que você saiba, né? Porque quando você vai fazer uma avaliação mais profunda, a gente consegue detectar vários fatores aí que muitas vezes são assintomáticos, mas que já estão causando problemas no organismo da pessoa, como, por exemplo, o açúcar no sangue elevado, causando um pré-diabetes ou um diabetes, que vai levar danos ao coração, ao rim, à retina, ao cérebro. Colesterol alto ao longo da vida, que vai predispor à formação de placas de gordura nas artérias, seja nas artérias cerebrais, coronarianas ou do corpo como um todo, né? A pressão arterial, ela é uma doença eminentemente silenciosa. A maioria das pessoas com hipertensão não tem sintoma algum. Então, assim, aquele negócio, estou com dor de cabeça, será que é pressão alta? Isso é a minoria dos pacientes. A minoria dos pacientes com hipertensão tem sintoma. Então, muitas vezes, a gente detecta no consultório pacientes que chegam com a pressão super alta, 18/10, 20/10, estão assintomáticos. E isso está lesando ali o músculo do coração e os vasos de forma contínua já, às vezes, há muito tempo, né? Então, o ideal é que a gente mostre para o paciente, olha, não adianta ter medo, porque se o problema está lá, quanto antes a gente tratar, melhor, né? Então, é tentar mostrar para o paciente que a prevenção é o melhor remédio. Perfeito. E aí seria mesmo consultas
periódicas, de rotina. Consultas de rotina. Eu acho que toda pessoa até os 30, 35 anos precisa passar por uma consulta de avaliação inicial. Porque, como eu disse, muitos desses problemas, eles não geram sintomas, né? Por exemplo, a pessoa pode ter a glicose elevada e não está sentindo nada. Pode ter gordura no fígado, esteatose hepática, uma síndrome metabólica, hipertensão arterial e também não sentir nada. Mas se a gente detecta isso de forma precoce, a gente evita que essas condições que acontecem ao longo da vida vão gerar lá na frente entupimentos nas artérias, diabetes mellitus, alterações na função renal. Então, tudo isso a gente consegue prevenir se detectar precocemente. Então, quanto antes buscar ajuda, melhor. Que interessante. E para os que já são sintomáticos, né? Quais são os sintomas que você alertaria? Né? Ainda mais um público mais jovem ali, 40 anos. Quais são os sintomas que você fala assim, olha, esse daí é bom você começar a observar e conversar com o médico? Para quem já tem a doença estabelecida, né, os sintomas iniciais mais comuns são, por exemplo, uma falta de ar, um cansaço desproporcional ao grau de atividade que a pessoa está fazendo. Por exemplo, ela está acostumada a fazer uma atividade, seja uma atividade física ou do dia a dia. De repente começa a sentir-se mais cansada, com uma certa dificuldade para respirar naquelas atividades. Sintomas como palpitações, sensação do coração batendo fora do ritmo, desconfortos no tórax, dificuldade para respirar, eventualmente alguma dor assim na região da nuca, da cabeça, uma coisa mais constante, entendeu? Esses são os sintomas de alerta que a gente precisa falar, se você está sentindo alguma coisa dessa, procure um médico o quanto antes para fazer uma avaliação. Tem algum caso médico que você lembra? Algum paciente que te marcou? São muitos casos, né? Muitos casos. A gente já está aí atendendo pacientes aí há mais de 20 anos e a gente nota que às vezes assim, aquele paciente, doutor, eu vim aqui achando que eu estou meio estressado, estou com um problema aqui, e quando a gente detecta ali uma arritmia séria ou um problema cardíaco que ele vai precisar de uma cirurgia, e aí isso tudo marca muito a gente, né? Casos que a gente vê de pacientes com o coração já bastante debilitado e que vão para um transplante, que a gente acompanha isso muito lá no hospital, no Instituto de Cardiologia e Transplantes. A gente tem pacientes em avaliação pré-transplante que estão internados com a gente durante, às vezes, meses esperando um coração, e a gente cria uma conexão muito grande com esses pacientes, né? Porque eles estão ali no dia a dia, a gente está lá grande parte do nosso tempo, então gera um vínculo muito forte. E isso marca muito. Então, assim, todos esses pacientes que sobrevivem de um infarto, que a gente dá aquela assistência, pacientes que fazem um transplante de coração, fazem uma cirurgia cardíaca de troca de válvula, de revascularização, isso marca bastante a gente. Então, a gente tem uma experiência grande com isso e muitos casos. É humano por trás de tudo, né? Justamente. No final, é gente cuidando de gente, gente cuidando né? de gente. Coração cuidando de coração. É isso mesmo. Muito bem. E você também tem formação em medicina do estilo de vida, né? Que olha para muito além da doença. E aqui a gente está com um olhar muito mais para a saúde, né? Eu estou enganada? Muito, muito para a saúde e longevidade. Esse é o foco da medicina do estilo de vida. É resgatar a verdadeira essência da medicina. Eu comecei a ter contato com medicina do estilo de vida há alguns poucos anos, 2, 3 anos, a partir de um livro que é um livro bastante conhecido, que chama Outlive. É um livro do Dr. Peter Attia, que é um médico americano, ele é um cirurgião oncológico. E ele, ao longo de sua formação em cirurgia oncológica, ele viu que ele pegava os pacientes já num estágio avançado de doença. Ou seja, é aquele cirurgião que vai operar aqueles cânceres avançados, no qual o paciente tem pouca chance de viver. E nisso ele falou, por que a gente não atua antes da doença se estabelecer? Porque as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças mais prevalentes no mundo e elas acontecem ao longo da vida. Quais são essas doenças? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, vários tipos de câncer, e muitos deles são preveníveis. Então, a gente atuando lá antes da doença estabelecer, a gente evita que o paciente chegue naquela situação, que é uma situação de muito sofrimento, já da doença estabelecida.
E ele fala isso no livro dele. E a medicina do estilo de vida é uma parte, um ramo da medicina que vem sendo aplicado aí no mundo todo, em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, já são reconhecidos como especialidade médica. E aqui no Brasil isso também tem estado em voga e tem aumentado muito o número de pessoas com essa formação. E é uma formação centrada no ser humano, centrada na pessoa e com o objetivo de evitar o aparecimento de doenças crônicas, aumentar a longevidade com qualidade de vida. Tudo isso baseado em evidência científica, deixar isso bem claro. Assim, é uma especialidade que quer longevidade, mas baseada em evidência científica. Então isso realmente é uma coisa que tem mudado bastante aí nosso paradigma e nossa forma de ver o paciente. Muito legal. E o que mudou desses últimos 2 anos para cá na sua atuação com esse olhar da medicina para a saúde? A gente, essa avaliação de pacientes em medicina do estilo de vida, a gente leva em consideração, assim, principalmente essa conexão com o paciente, a avaliação do quadro dele como um todo, o nosso raciocínio sobre o que fazer com esse paciente, qual a melhor forma de abordar, quais os pontos estão ruins, precisam de uma atenção mais urgente, outros menos urgente, a prescrição de medicamentos, dieta, atividade física, melhora do sono e o acompanhamento. Acho que o principal é ter acompanhamento de perto desses pacientes. A gente colocar para eles que a gente está junto naquela jornada de busca de saúde, dá para eles metas que são atingíveis, que são mensuráveis, a gente consegue medir aquilo ali e acompanhar de perto, que acho que isso é fundamental, porque esse modelo tradicional médico de consulta-retorno, você ir lá consultar comigo, eu ver que você está com a pressão alta, está todo descontrolado, síndrome metabólica, eu te dar uma receita e falar, volta daqui a 6 meses, isso não funciona para essas doenças. Então a gente precisa trazer esses doentes para perto da gente, para que eles notem a importância de conduzir aquilo da melhor forma, tá acompanhando aquilo ali, colocando essas metas que possam ser atingidas e que a gente vai cada vez botando mais uma meta à medida que ele vai melhorando e o paciente vai vendo que está tendo resultado. Então, isso é uma mudança grande de paradigma na relação médico-paciente. Isso é fundamental para a gente conseguir trazer longevidade com saúde. É uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Mudança de estilo de vida.